boa noite a todos novamente. Boa noite àqueles irmãos que estarão nos acompanhando aí pelo YouTube. Deus abençoe sua vida. Deus nos abençoe aí, né? Até essa sequência de estudos de hoje. Pela graça de Deus, estamos progredindo bem aqui para o estudo do livro de Apocalipse, né? Então, vamos direto aí para o texto e aí já iniciamos o nosso estudo de hoje, né? Já normalmente oramos antes de iniciar a gravação, então por isso que eu não inicio, né, a gravação aqui com a oração, até porque já está orado. Então, o texto diz assim, irmãos: o sétimo selo, os 7 anjos com as suas trombetas. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. A segunda trombeta, né? O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Deixa eu só aceitar aqui. Aí. A terceira trombeta, o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. E o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. É a quarta trombeta, né? E última não, né? Perdão. Encerrando o capítulo 8, depois nós teremos a sequência que fecha em 7, né? O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e, na sua terça parte, não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, Apocalipse, né, capítulo de número 8, nós lemos aí, né, todo o capítulo, lembrando, né, que há uma transição aqui, né, e lembrando que nós temos aqui aquela sequência que nós temos trabalhado, que é como se fosse algo cíclico, né? E eu vou começar a utilizar esse termo, que eu acho que facilita. De maneira que a cada ciclo, né, de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, a cada ciclo isso vai sendo progressivo e ao mesmo tempo isso vai se agravando até chegar ao final. É quase como se fosse uma história repetida 7 vezes, né? A gente vê isso ao longo do livro de Apocalipse. Ele repete histórias de maneira progressiva, né? Não são novas histórias, né? Mas é a mesma história contada de maneira progressiva. Lembrando que o texto de Apocalipse, né, é um texto onde tem uma literatura, né, que é essa literatura apocalíptica, e isso era lido, né? Alguém ia lá no meio, né, da congregação, pegava aquilo que João escreveu e era lido. Então, a maneira com que as pessoas ouviam se tornava mais fácil. Por quê? Porque quando você lê e repete a mesma história de uma maneira cíclica, isso facilita para entender o que é que João estava querendo dizer, né? Então, lembrando também, né, que ele usa muito simbolismo porque ele quer transmitir aquilo que já contém, né, na literatura bíblica, né, no que a gente vê ali no Antigo Testamento. A gente vai até trabalhar isso na aula de hoje,
porque a carta, né, que João iria endereçar fala ali, né, em vários momentos ele usa termos, inclusive para fazer, vou colocar aqui entre aspas, né, críticas ao próprio Império Romano, e aí não tem como você criticar passando diretamente que você está falando mal deles, né? Então um guarda passava, via a carta e endereçava essa carta. Se ele visse alguma crítica, ele lesse alguma crítica, obviamente que ele já, isso seria até um sentido de julgamento até, né, para João. Então é por isso que ele usa de muito simbolismo, porque à medida que o guarda lesse, nem entenderia, né, o simbolismo, mas aqueles que recebessem estariam entendendo. Então, seguindo, irmãos, para o nosso contexto, após a gloriosa pausa, né, do capítulo 7, lembrando que nós vamos fechar, né, o sétimo selo agora no capítulo 8, aquilo que iniciou lá capítulos antes, né, que assegurou o destino seguro do povo de Deus. A narrativa retorna ao drama celestial com a abertura do sétimo selo. Então aqui fecha-se, né, o sétimo selo, há uma transição que a gente vai trabalhar hoje, e aí vem o início das trombetas. Nós vamos ver 4, mas que fecham aí em número de 7, né? O capítulo 9 nós vamos dar sequência às trombetas. O capítulo 8 marca o início, né, de uma nova série de juízos, as 7 trombetas que com os selos se desdobram com o governo soberano de Cristo sobre a história do universo. Lembrando, de maneira progressiva. Nós já contemplamos que Deus está no trono, Ele está sentado no trono, Ele tem o governo da história, de maneira que as coisas não acontecem de forma aleatória, né? A gente vê Deus agindo, inclusive no juízo vindouro, né? Nós vemos totalmente Deus no controle de tudo que está acontecendo. Depois nós vimos que havia um que era digno, né, de abrir o rolo do livro lá, e esse que era digno era Cristo. Então, ao contemplar essa imagem, e nós já com isso em mente, nós conseguimos entender aquilo que acontece depois, porque senão a gente só vê na perspectiva de, poxa vida, mas Deus está julgando, qual o sentido? A gente tem que analisar de forma progressiva a visão que João teve e a progressão dessa visão até desaguar aí nesses ciclos, né, que nós temos visto até agora. Então, vamos lá, irmãos, caminhamos. O sétimo selo, né, o silêncio aí no céu, versículos de 1 a 6. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, e até interessante, né, porque no sexto selo ele fecha como que se fosse já o juízo, né, final, e aí a gente fica pensando, precisa fechar no número de 7. Então, para o leitor, né, mais atento, ele fica esperando, cadê o sétimo selo? E aí quando chega, você fica pensando, o que vai ter mais, né, além disso, né? E é isso que a gente vai analisar hoje, né? Houve silêncio no céu cerca de meia hora, né? O pessoal até faz brincadeira com isso, né? Que eles falam que aí não tinham as mulheres, né, no céu, porque houve silêncio meia hora, você viu? É brincadeira, né? Mas não é coisa minha, mas é brincadeira que eu ouvi. Aí o silêncio, né? A abertura do sétimo e último selo, que se esperaria que fosse a culminação do juízo, como falei, para o leitor atento, ele vai ficar esperando esse sétimo selo e o que vai vir, né? É marcado por um silêncio solene. Esse silêncio de cerca de meia hora é um momento de profunda reverência e expectativa. É quase que aquele silêncio profundo de o que é que vai acontecer agora, né? Ele sugere essa pausa dramática antes que o juízo final de Deus seja manifestado de maneira plena. O silêncio no céu que normalmente ressoa com louvor, lembrando que nós vimos isso quando ele vê, né, aquele que é digno de abrir o livro, tudo, e ele se deságua em louvor, aí vem um presságio, né, da iminência de que algo terrível e decisivo vai acontecer, ou seja, há aquela pausa dramática de uma expectativa, né, quase que aguardando o que é que vai acontecer depois disso, né? E aí versículo 2, então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. É quase que aqui a transição, né, para a abertura agora de um novo ciclo, ou seja, de uma história novamente recontada para que seja construída agora. O sétimo selo em si mesmo não descreve um juízo, mas atua como uma introdução para a próxima série de juízos, ou seja, ele faz a conexão do fechamento do sétimo selo, mas ao mesmo tempo ele cria um vínculo de abertura com as trombetas, ou seja, ele está fazendo a ponte de transição, né, a introdução para a próxima série que ele vai começar a trabalhar. As 7 trombetas, o silêncio e a entrega das trombetas mostram que a história está avançando para o seu clímax sob o controle de Cristo. E aí, versículo 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. E da mão
do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com orações dos santos. Aqui fazendo referência direta, né, ao Antigo Testamento, né, do incenso que subia. A gente vê que as orações são associadas com isso, né, quando sobe, né, quase que um cheiro, né, ou seja, um sentido de um cheiro bom e aceitável a Deus, né, traz essa ideia desse incenso, né, oferece uma visão do significado das trombetas. O anjo, né? Aqui alguns vão identificar como o próprio Cristo. Eu coloquei aqui para deixar a possibilidade, mas não dá para definir isso apenas na leitura do texto, né? Oferece incenso com as orações dos santos, né? E aqui porque ele baseia que é o único, né, que consegue ter essa intercessão e levar, né, as orações. Por isso a associação, né? Mas repito, não tem como descrever isso de maneira direta. Isso nos lembra que os juízos de Deus não são aleatórios, eles são, em parte, né, a resposta de Deus às orações de seu povo que clama por justiça, assim como nós vimos capítulo 6, que a alma, né, daqueles que foram decapitados, aqueles que foram mortos, né, pelo martírio, eles estavam clamando, né? E aqui há uma conexão, lá aqueles que já estavam no céu e aqui a igreja no sentido da terra. É quase que uma conexão de certeza, primeiro que as orações chegam a Deus e também de que a igreja ela vai culminando para um âmbito cada vez maior de perseguição, a ponto de talvez hoje a gente até nem tenha isso nas nossas orações, né? Vale a crítica aí para nós, porque às vezes a gente vive num contexto que as pessoas, ao invés de orar, Maranata, vem Senhor Jesus, as pessoas não vêm ainda, Senhor, que eu tenho que terminar minha promoção de emprego, não vem ainda, Senhor, porque eu ainda tenho que casar, não vem ainda, Senhor, porque eu ainda tenho que organizar aqui melhor algumas coisas. Misericórdia, irmãos, nós desde já deveríamos clamar, Maranata, vem Senhor. Essa deve ser a oração que move o povo de Deus, não se acomodar com o aqui e agora, mas viver impulsionados no aqui e agora, desejando e almejando a volta de Cristo e o dia onde ele voltará e reorganizará novamente todas as coisas. Eu creio que a igreja, muitas das vezes, né, ela tem se acomodado, e quando a gente lê textos como esse, a gente fica pensando, mas por que a igreja está clamando e pedindo por justiça? É justamente porque aqui está num enredo e num contexto de perseguição cada vez muito maior, onde a igreja não tem mais aquela acomodação, repito, como muitas vezes nós temos, mas o que sobra é apenas perseguição, porque a igreja está vivendo num contexto de apenas olhar atentamente para o reino dos céus que está próximo a chegar. Esse é o contexto de Apocalipse, né? Vai culminando para esse final. E aí, o que resta para a igreja? Não resta nada. Aquilo que a igreja tem é justamente, vem Senhor Jesus. Quando que o Senhor vai exercer juízo? Quando que nós vamos ficar ainda passando por isso, mas com aquele senso de esperança e a certeza, e o texto diz isso, de que nossas orações são ouvidas e que, inclusive, o meio pelo qual o juízo de Deus começa a vir é o meio utilizado da oração. Perceba, irmãos, que ao falar de oração, às vezes permeia nas nossas orações coisas como nossa própria vida, nossas próprias mazelas, aquilo que nós queremos, mas aqui nós não encontramos nada disso. Aqui nós vemos uma preocupação de reino, aqui nós vemos uma preocupação com a completude, ou seja, tudo vai se fechar, tudo vai culminar para o dia onde estaremos todos juntos com Cristo. Ou seja, essa deveria permear sobre todas as orações dos santos, sobre todas as orações do povo de Deus. Nós deveríamos clamar mais pela vinda de Jesus e clamar mais pelo juízo, né, no sentido de que ali haverá a completude de todas as coisas, do que normalmente nós oramos apenas por questões terrenas e apenas para que Deus cumpra, né, as nossas mazelas e os nossos desejos. Nós não alinhamos mais a vontade de Deus diante das orações, né? Nós não fazemos essa conexão mais. O que nós fazemos muitas vezes é querer colocar nossa vontade diante da vontade de Deus. Mas enfim, irmãos, aí perdão até pelo ponto, né? Mas é justamente para a gente entender qual é o senso aqui da oração. Seguindo, irmãos, e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então as orações aqui, como juízo, né? Como acabei de apontar. O ato de o anjo atirar o incensário cheio de fogo, que representa ali as orações, simboliza que as orações dos santos são as faíscas que acendem o fogo do juízo divino. Ou seja,
Eles estão clamando por quê? Porque eles estão num contexto de perseguição, onde eles clamam por esse juízo vindouro rapidamente, né? Porque a igreja está passando por isso. Se a gente pegar aqui nesse sentido dos 7 selos e as 7 trombetas, eu até anotei aqui, os 7 selos é o sofrimento da igreja perseguida pelo mundo, ou seja, o mundo está atacando a igreja. Mas quando nós chegamos nas 7 trombetas, que é o que vai abrir aqui, é Deus derramando o seu juízo ao mundo que perseguiu a igreja. Ou seja, aquilo que aconteceu nos 7 selos, agora nós vemos a recontagem dessa história, mas na perspectiva de que é Deus derramando o seu juízo ao mundo que perseguiu a igreja. As orações não são em vão, né? Elas são ouvidas e respondidas por Deus de uma forma poderosa e justa. Os trovões, vozes, relâmpagos são sinais da manifestação da presença e do poder de Deus em juízo. Até coloquei aqui, né? Símbolos da manifestação da presença e do juízo de Deus, assim como nós vimos no Sinai, né? Aqui colocando como Êxodo capítulo 19. Seguindo, irmãos, então nós chegamos na abertura aí das trombetas. Nós vamos ver 4 hoje, se Deus quiser, na semana que vem estaremos aqui para completar, né, o número de 7 trombetas. As trombetas retomam a tradição do Antigo Testamento, onde eram usadas para advertir o povo, reunir assembleias, anunciar juízos e até, eu até não coloquei aqui, né, no sentido até de guerra, né, normalmente associava, né, e você tem muita referência até no Antigo Testamento, que anunciava uma guerra. Aqui, se a gente fosse fazer uma conexão, poderia ser Deus, né, guerreando e mostrando para a humanidade que ele é vencedor, né, mas também tem esses sentidos que a gente está colocando aqui, porque o texto não define o que significa as trombetas e não coloca qual é o som das trombetas, porque para definir qual tipo de trombeta é só pelo som. E aqui não tem a definição e nem a especificação do som, né, para o qual estava representando. Então representa os juízos parciais atingindo 1/3 da criação, ou seja, ainda um juízo parcial, em meio às 4 trombetas, né? Indicando que o juízo ainda não é total, mas preparatório. A gente vai analisar isso aqui de forma mais pontual. Então, o toque da primeira trombeta. Em Apocalipse 8:7, com sua descrição de saraiva e fogo de mistura com sangue, que são atirados à terra. Então não é uma imagem isolada, estabelece um paralelo, né, com o juízo de Deus na história e na criação. Perceba a conexão, irmãos. Apocalipse está conectado e tem referências àquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Ou seja, ele usa essas referências. Se a gente pegar Apocalipse para interpretar com o que está acontecendo hoje, como as pessoas fazem, aí vira aquela interpretação alegórica. O pessoal acha que ali diz que é fogo e tal, então deve ser um cometa. Ali diz que é alguma coisa, então deve ser, é que João não entendia lá, deve ser um terremoto que aconteceu. Perceba, irmãos, a gente precisa analisar baseado naquilo que os primeiros, que seriam os receptores primários, entenderiam. A partir disso, né, que é a exegese do texto, a partir disso nós vamos trazer a interpretação daquilo que significa para nós hoje. Se a gente pega o texto hoje para entender o que está dizendo para nós agora, a gente gera um problema porque a gente vai fazer a alegoria do texto. A gente vai interpretar de acordo com o que nós acreditamos. E aí, né, é o nosso famoso pressuposto, ou seja, você sempre tem um pré-entendimento do texto. Agora, o texto fala sobre si mesmo, porque a revelação é de Deus, a revelação não é nossa. E quando nós fazemos uma exegese do texto, vamos dizer assim, nós estamos extraindo do texto aquilo que o texto não diz. E repito, é o que muito acontece hoje em dia. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é justamente trilhar um caminho do ponto de vista da revelação de Deus, dos primeiros leitores, para que, a partir disso, a gente extraia aquilo que significa para nós hoje. Então, vamos lá, irmãos. Especialmente nas pragas do Egito, vai ser uma referência direta, e na queda de Gênesis, que eu vou fazer a ponte aqui de conexão para os irmãos. Então a ligação mais direta é com a 7ª praga do Egito, em Êxodo 9:23. Olha o que diz lá. E Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e saraiva. Mesmos termos. E o fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito, e houve saraiva, e fogo misturado com a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que se tornou nação. Perceba, aqui a conexão é gritante, né? Ele faz a mesma sequência, ele faz as mesmas associações, para que o povo, peraí, o que ele quer dizer com isso? Volta lá para Êxodo, lê Êxodo que vocês vão entender. Então, saraiva e fogo, né? Ambos os eventos envolvem uma chuva de saraiva e fogo,
um fenômeno sobrenatural que demonstra o poder de Deus sobre a natureza, e a destruição da vegetação. Em Êxodo, né, a Saraiva feriu toda a erva do campo, quebrou toda a árvore no campo, Êxodo 9:25. E em Apocalipse o juízo queima a terça parte da terra, faz a mesma associação das árvores e também de toda a erva verde. Ou seja, aquilo que ele está utilizando aqui é justamente uma conexão direta com aquilo que aconteceu no Egito. Então as pragas do Egito foram juízos divinos destinados a um propósito. Qual era o propósito lá? Libertar o povo de Deus, mostrar a Faraó e a todo o Egito que Yahvé, né, o Deus verdadeiro, era verdadeiro e único Senhor. Então a primeira trombeta, né, ao ecoar essa praga, sugere que os juízos de Apocalipse têm o mesmo objetivo: demonstrar o poder e a soberania de Deus sobre a terra. Os juízos em Apocalipse agora, né, em essência, são pragas em escala global, ou seja, aquilo que foi num contexto local em Êxodo, agora em Apocalipse ele torna a ter uma proporção maior. Por quê? Porque nós estamos falando da completude, do final dos tempos, daquilo que vai acontecer numa escala maior, não mais como aconteceu apenas numa libertação ali local de um contexto regional. Nós estamos falando de uma libertação a nível global, ou seja, como é que nós seremos livres desse mundo e desse sistema mundo? Vem as pragas novamente. De que maneira? Assim como ele está descrevendo em Apocalipse, para nós sermos libertos de um cativeiro ainda maior, né? Ou seja, para nós apontarmos agora para uma libertação ainda maior, não meramente como a deles, né, do âmbito terreno, e que continuaram até pecando, estavam lá depois até reclamando de Deus, né? Mas agora nós para uma liberdade para a eternidade, onde todas as coisas serão restauradas e nós não teremos nem mais a presença do pecado. Seguindo, irmãos, a ordem da criação. Essa é a outra conexão. Texto longo, né? Por isso que eu só deixei ali os apontamentos. Gênesis 1, de 11 a 13. No terceiro dia da criação, Deus ordena que a terra produza, mesmo termo, erva verde e erva que dê semente. A árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Então, a criação da vegetação foi um ato da bênção e provisão divina, ou seja, aquilo que é a criação foi o que Deus criou. Então, o que pode surgir de pergunta? Peraí, mas se Deus criou, por que ele vai destruir? Qual que é o sentido se ele criou, né? E ele criou e viu que tudo era bom, por que ele vai destruir? Então, Deus criou a terra para ser um lugar de vida e de beleza. Qual é o ponto que muda toda a trajetória? A queda e o juízo. Gênesis 3 em diante. Após a desobediência de Adão, a queda afetou a própria criação. Lembrando, irmãos, quando falamos em queda, não estamos falando de algo que afetou só a humanidade. Estamos falando de algo que afetou o cosmos no todo. Afeta todo o universo, afeta a Terra, afeta tudo que está à nossa volta, né? Então Deus amaldiçoou a terra dizendo: maldita é a terra por causa de ti. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, ou seja, reflexo aqui da queda. A natureza antes perfeita e ordenada se torna um reflexo do pecado humano. De maneira, como diz lá em Romanos, que a própria criação também anseia pelo final dos tempos, também aguarda pela restauração de todas as coisas. Por quê? Porque ela foi afetada pela queda também. Não por si mesma, mas porque o homem a sujeitou a isso. Aquele que era para cuidar, cultivar, ele, por causa do pecado, torna a terra em outro contexto, né, que também é afetada pelo pecado. O juízo de Saraiva e Fogo é um desmantelamento da ordem criada por Deus. A destruição da terça parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde é a culminação da maldição de Gênesis 3, ou seja, Deus progressivamente vai mostrando aquilo que vai se cumprir agora em Apocalipse, ou seja, o pecado ele precisa ser punido. Então essa ideia, irmãos, que no final, né, vai dar tudo certo, não, pastor, e no final acho que Deus vai ser tão bondoso que ele vai salvar todo mundo. Meus irmãos, nem a terra vai passar por esse tipo de juízo, porque a terra, como está também em pecado, ela precisa de uma restauração, ou seja, ela receberá também o juízo, de maneira que ela será transformada, vai ser feita nova ordem, para justamente as coisas agora caminharem sem a presença do pecado, aquilo que é o que acontece no nosso contexto hoje. É como se Deus, em seu juízo, estivesse desfazendo a criação, mostrando que a terra manchada pelo pecado está sujeita à sua punição. A destruição da vegetação, né, fonte de alimento e beleza, é um lembrete do juízo original e do fato de que a humanidade que caiu em pecado também está arruinando a criação que a sustenta, ou seja, Deus representando que aquilo que o homem fez não diz respeito, a queda não afetou somente a humanidade, mas ela afeta também toda a terra à sua volta.
E aí o paralelo da segunda e da terceira trombeta com as pragas do Egito. Já vamos caminhar com duas aqui para que a gente tenha tempo, irmãos. Então o juízo das trombetas em Apocalipse 8 não são meras catástrofes, são ecos deliberados das pragas do Egito, juízos simbólicos que desmantelam as estruturas do poder e do mundo. Para os leitores de João, como já antecipei aqui, que viviam sob o domínio do Império Romano, esses paralelos teriam um significado profundo. Por quê, irmãos? Porque ao fazer a conexão do que era o Egito para o contexto do povo de Israel, os leitores de João faziam o mesmo contexto do que estava sendo o Império Romano para eles naquele contexto. E aí, o que significa para nós? Aquilo que é o mundo, sistema mundo, para o cristão no mundo atual. Perceba, irmãos, nós precisamos fazer esse tipo de conexão para entender o que João está falando. O juízo de Deus não se limitava ao Egito antigo, mas ele alcançava os pilares de poder de qualquer império que se opunha a ele. No contexto de João, o Império Romano. A segunda trombeta, o ataque ao mar e o poder do comércio. Né? A segunda trombeta descreve um juízo no qual uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Repito, aqui o pessoal fazia associação, pode ser um vulcão, pode ser um cometa. João não disse, João não especifica, e a gente não tem como deixar e falar isso, né? E dizer que o texto está dizendo isso, porque não está, porque a conexão está com o Antigo Testamento. O paralelo com as pragas do Egito. Esse evento ecoa a primeira praga do Egito. Aquela praga, o rio Nilo, né, fonte de vida, principal divindade egípcia, foi transformada em sangue, matando os peixes e impedindo o acesso à água. Lembrando, irmãos, que das 10 pragas do Egito, cada praga ela ia retirando um deus do Egito, né, colocando Deus como sendo soberano aquela divindade. Ou seja, cada progressão de uma praga do Egito, né, ela vai culminar lá no final com a morte do primogênito. Por quê? Porque o faraó também era considerado um deus, ou seja, esse deus, né, final. E aí ele vai e mata, né, aquilo que para ele seria o sucessor, né, o primogênito, como se Deus estivesse mostrando, olha, eu sou superior a tudo isso. E aí é o último rei a ser destronado ali. Então o ataque ao ídolo do império. Para o Egito, o Nilo era o grande ídolo, a fonte de subsistência e a base da sua religião. Lembrando o sentido de idolatria aqui. Da mesma forma, para o Império Romano, o mar Mediterrâneo, né, que eles chamavam de o nosso mar, era a espinha dorsal de seu poder. O comércio e a alimentação e a comunicação dependiam da navegação. É como se Deus dissesse, olha, isso que vocês confiam tanto, eu vou destruir. Isso que vocês baseiam tanto o poderio de vocês, eu vou destronar esse ídolo de vocês. E aí o impacto das relações comerciais. A segunda trombeta destrói a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, né? E a terça parte das embarcações, é o que o texto vai dizer especificamente, e a tradução é justamente essa. Para os leitores de Apocalipse, o mar não era apenas um corpo de água, mas a via de escoamento do poder e da riqueza de Roma. Lembrando que não tinha caminhão, irmãos, lembrando que não tinha vias férreas, a gente está falando do contexto de riqueza. É lógico que transpondo para o nosso dia, nós podemos transferir para outras questões. Por isso que a associação precisa ser feita dessa forma, né? O juízo de Deus sobre o mar simboliza um ataque direto ao coração do poder econômico romano. A praga do Egito se repete em escala global, mostrando que Deus ataca os deuses e as bases econômicas de todos os impérios que se levantam contra ele. É Deus, mais uma vez na história, mostrando que, olha, aquilo pelo qual hoje o pessoal se sustenta, poderio de comércio, sustento, a movimentação comercial, é como se Deus desse um estralo, irmãos, acabou. Né? E mostrasse que, ó, tudo isso aí que vocês dependem, eu vou tirar, né? Vou pegar aqui no nosso contexto, mas inclusive estamos usando até isso, né? Mas se hoje você tira, irmãos, Wi-Fi, se hoje você tira aí a questão dos satélites, tudo, acaba essa conexão, irmãos, a gente vê que uma série de coisas passam a entrar em colapso, né? Então, às vezes, né, a famosa, né, evolução, o mundo está desenvolvendo, mas Deus, nós sabemos que tem o controle soberano sobre todas as coisas. Repito, é um estalar de dedos para Deus que as coisas realmente mostram, né, que estão no seu devido lugar e ele ainda continua assentado no trono. A terceira trombeta, a corrupção das fontes da vida e o juízo espiritual. A terceira trombeta, né, revela uma estrela chamada de absinto, né, que cai sobre os rios e as fontes, tornando as águas amargas e mortais. E aqui o paralelo do Egito novamente, embora não seja, né, exato com a praga específica, mas se assemelha ao tema, né, da primeira praga, onde a água, fonte de vida, se tornou mortal. E o significado de absinto, né, que é uma erva conhecida,
por seu sabor amargo, né? Na Bíblia a palavra absinto é frequentemente usada como um símbolo de amargura. Lá no Antigo Testamento, Jeremias vai usar esse termo, os profetas vão usar esse termo para falar do mesmo sentido, injustiça e juízo. Aí que Jeremias, né, 9,15, Deus ameaça dar absinto ao seu povo como resultado da sua desobediência. Pegando aqui o mesmo paralelo, irmãos, lembra quando o povo sai, abre-se o mar, eles vão, passam, depois eles ficam um tempo, não encontram água, né? Quando eles encontram lá uma fonte de água, o que acontece, irmãos? A água está amarga. E aí o povo toma, começa a reclamar de Deus. Moisés intercede, Deus dá um direcionamento para ele que ele jogasse lá a árvore e a água se tornou doce. E aí no final, o que Deus estava querendo mostrar? Que aquele amargor estava dentro do coração do povo. E é o mesmo amargor que Deus estava sentindo com relação ao povo. É como se o povo sentisse a amargura daquilo que eles estavam oferecendo para Deus. Ou seja, aquele amargor, aquele senso de reclamação chegou a Deus amargo. O que Deus fez? Representou isso através da água que eles estavam tomando. Aqui é quase que o mesmo sentido. A corrupção, o pecado, tudo aquilo tem um gosto amargo para Deus. O que Deus faz? Agora vocês vão sentir o mesmo gosto que eu senti por causa do pecado que vocês vêm fazendo. Seguindo, né? O ataque é a essência da sociedade, e a terceira trombeta vai atacar aqui já diretamente, né? Que as fontes de água doce são, né, ainda as mais vitais para a sobrevivência humana. Diferente do mar, né? Que era a base do poder econômico, os rios, as fontes de água doce, são essenciais para a vida diária. O juízo de Deus se aprofunda indo além da economia. Agora ele vai atacar a própria capacidade de sobrevivência. E aí Deus se mostrando cada vez mais soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre coisas essenciais que talvez hoje nós não valorizamos, né? Se eu perguntar aí de água para os irmãos, né? A gente passou aqui, né, um pouquinho, né, do que é ter aí falta de água e misericórdia, irmãos. Então, a gente vê aí que não é nada comparado àquilo que virá. Para os cristãos que liam Apocalipse, a estrela que envenena, né, as águas pode ser vista como a corrupção de valores ideais, assim como a água se tornou amarga, a sociedade romana que se gabava da sua civilização e justiça estava espiritualmente corrompida. O juízo de Deus não é apenas físico, revela e pune a amarga espiritual e a injustiça do mundo. O juízo sobre a água simboliza o ataque à própria essência da vida civilizada, que sem a graça de Deus ela vai se tornar mortal. E aqui o paralelo da quarta trombeta e o juízo que antecipa a nova criação. A quarta trombeta descreve um juízo cósmico, aí já vai apontar para o sol, a lua, as estrelas que vão ser feridas, e a terça parte deles escurece, né? Esse evento não é apenas uma calamidade, mas um ato de juízo que se conecta, novamente, a eventos passados e futuros na história da redenção. Ele se assemelha a uma praga do Egito, como já vimos aqui a conexão, né, com as pragas, mas de forma mais profunda ao estado primordial da Terra antes da criação. Então a gente está fazendo uma conexão Gênesis, Êxodo aqui, que é a mesma conexão que ele faz nesse ponto aqui de Apocalipse, antecipando uma nova criação. Pegar esse ponto final, irmãos, aí a gente vai progredindo aqui, só para a gente caminhar mais rápido. O que ele está querendo desenvolver? Que aquilo que era antes da criação, lembra que a terra estava serforme, vazia, havia trevas na face do abismo, ou seja, ela antecipou aquilo que seria a criação. Depois houve luz, depois clareou todas as coisas, depois tudo fez sentido. Aqui ele está fazendo a mesma conexão, ou seja, para que as coisas venham a se restaurar, ele vai passar por um processo de degradação novamente. Vai ter trevas, vai ter todo um processo que as coisas vão ficar escuras novamente. Mas por quê? Porque antecipa a vinda de Cristo, porque antecipa novos céus e nova terra. Então é quase que uma conexão. Aquilo que aconteceu antes da criação para vir a criação e agora acontece diretamente em Apocalipse para apontar para a nova criação. Então é esse paralelo que João vai utilizar aqui, né? Acho que eu até voltei mais um aqui. Isso. Este juízo se conecta diretamente, deixa eu ver aqui, ao ataque do Deus Sol no Egito, né, que é a primeira conexão. A praga da escuridão foi um ataque direto a Ra,
lembrando, destronando mais um Deus, e o significado para Apocalipse ecoa essa praga em uma escala cósmica, atingindo Sol, Lua, estrelas, e aí lembrando, vem para a vegetação, vem para o contexto da humanidade, e agora, lembrando que a queda afetou todo o cosmos, agora está indo para o contexto de universo. E o caos original e a restauração final, basicamente o que eu acabei de trazer aqui, né? Ela aponta para uma verdade ainda mais profunda, conectando o juízo à própria história da criação e da redenção. A descrição de um céu que perde sua luz evoca o estado original da Terra em Gênesis 1:2, que a Terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, antecipava aquilo que seria a criação. E aqui antecipa aquilo que será a nova criação. O retorno, né, ao sem forma e vazio, ou seja, aquilo que está acontecendo é quase que retornando ao princípio da criação. Porém, agora com plenitude, agora com não mais a possibilidade de queda, agora apontando para a eternidade com Deus. Seguindo, irmãos, do caos original à restauração final, o retorno, né, ao sem forma e vazia, esse retorno ao caos, estou indo lá no último já, irmãos, é um precursor para a restauração. A ira de Deus manifestada nesses juízos não é apenas punitiva, mas também purificadora, ou seja, para haver essa restauração final, precisa passar por esse sentido punitivo. Isso significa graça e juízo de Deus caminhando juntos, né? A gente não pode pegar e achar que Deus não vai julgar o pecado. Nós vamos ver Deus julgar todos os contextos do pecado, da humanidade, da terra, do cosmos, e ele vai purificar novamente tudo isso, no qual nós também somos afetados e seremos transformados, né? E teremos novos céus e nova terra. Então essa é a sequência. Deus na luz e na escuridão, né? Também traz esse sentido. A cena mostra que Deus está no controle tanto da luz quanto da escuridão. Ele é o mesmo que criou a luz e a separou das trevas. E agora em seu juízo ele permite que as trevas se aprofundem, e o juízo não é o fim, mas um meio para o fim. Isso aqui, irmãos, é o que exemplifica tudo aquilo que está sendo dito. O juízo não é o fim, o juízo é um meio para o fim, ou seja, ele é o caminho para que venha depois novos céus e nova terra. Ou seja, para vir novos céus e nova terra, é necessário que venha esse contexto de juízo e purificação para que abra aí caminhos para novos céus e nova terra chegarem. A destruição da ordem atual é o preço necessário para a vinda da ordem perfeita na nova criação, onde a luz de Deus e do Cordeiro será suficiente e não haverá mais escuridão. Aí o último versículo, né, que aí já vai caminhando para o nosso fim. O versículo 13 vai falar ali que houve uma águia, né, que voa pelo meio do céu e clama, ai, ai, ai. Ou seja, nós temos 4 trombetas, certo? Então, para fechar 7, 4, 5, 6, 7, mais 3 ais, que são a antecipação daquelas trombetas que virão. Momento de grande dramatismo, né, um ponto de transição. A águia não é apenas um animal, mas um mensageiro divino que introduz uma nova e mais terrível fase do juízo. Lembrando que eles vêm agora numa escala de terça parte, são coisas ainda que apontam, mas quando virá, né, que nós vamos trabalhar isso na outra semana, as outras 3 trombetas, aí, meus amigos, segura o cinto, porque aí torna ter uma proporção muito maior do que aquilo que havia vindo. E lembrando que é progressivo. Se nós achamos que está complicado agora, ele vai se tornar numa progressão ainda maior. A águia aqui, né, como nós vemos, a Bíblia frequentemente associa com velocidade e poder, mas em vários casos também como o juízo de Deus. Por isso a conexão com o Antigo Testamento. Ela é usada para descrever a rapidez com que a punição divina ou a invasão de exércitos inimigos virá sobre o povo. E aí um exemplo, né? Oséias compara o juízo de Deus a uma águia que virá como águia contra a casa do Senhor, justamente colocando essa rapidez, né? Essa simbologia é retomada aqui, indicando que a mensagem da águia é uma advertência severa e iminente. E aí o clímax, né? Versículo 13 anuncia, como já coloquei aqui, os ais, e aqui, primeiro ai anunciado pela 5ª trombeta, segundo ai, 6ª trombeta, terceiro ai, 7ª trombeta, por isso que ele coloca essa sequência de ais, né? Ai, 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 significando os próximos passos ali que virão e aquilo que ele vai escrever na sequência. Enquanto os 4 primeiros juízos das trombetas foram parciais, como já antecipei aqui também, agora os últimos serão de natureza e intensidade totalmente diferentes. A águia age como uma espécie de arauto, né? Trombeta, anúncio, sempre trazendo esse sentido, alertando a humanidade sobre a escalada do juízo. Curiosamente, mesmo no meio de um anúncio de juízo, há uma manifestação da misericórdia de Deus. A águia está dando um aviso, ou seja,
está vindo mais ais por aí. Em alguma medida, ele está antecipando o juízo vindouro, ali uma oportunidade final para arrependimento antes que a punição completa chegue. E aí a nossa conclusão, irmãos. Apocalipse 8 mostra que o juízo de Deus é santo, justo e progressivo. Nós vamos trabalhar isso ainda na sequência. O silêncio no céu lembra, né, como vimos aqui, a solenidade do momento. As orações dos santos participam da história, ou seja, não oramos de forma aleatória ou à toa. Nossas orações chegam ao trono da graça, são ouvidas diante de Deus. E os juízos parciais chamam ao arrependimento antes da consumação final. O capítulo nos ensina que Deus ouve o seu povo, como nas orações, controla cada detalhe da história, o juízo faz parte desse momento e mesmo em meio ao caos está conduzindo tudo para a vitória do Cordeiro. Ou seja, aquilo que está acontecendo culmina para a vinda do Cordeiro. Nós não deveríamos entrar em desespero ao ler isso, pelo contrário, ver isso como um meio para que antecipe a vinda do Cordeiro, o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe, né? Texto um pouco extenso, né? Um pouco até complicado em alguma medida, mas creio que caminhamos bem até aqui. Deus os abençoe. Deixa eu só fechar a gravação aqui, irmãos, e